Olá, gente. Quero saudá-los com a paz do Senhor. Sou a evangelista Patrícia. Eu estou aqui hoje para estar comentando com vocês mais um capítulo de Jó, né? Nós sabemos aqui no capítulo de Jó que os três amigos de Jó, eles, no primeiro momento, eles ficaram sabendo que Jó estava doente e tudo. Ele já começou até usar cacos para estar coçando. E aí eles foram ao ver como é que Jó estava. Eles ficaram desesperados porque eles perceberam que, que Jó estava irreconhecível. E eles ficaram tão estarrecidos, tão apavorados com o jeito que Jó estava, que eles ficaram 7 dias sem comer e sem beber, calados ali perto de Jó. Só que tem que depois eles começaram a comentar, a falar, a procurar erros em Jó, né? E eles começaram. Jó ele teve muita falha. Ele teve. Jó perdeu a família dele. Ele tinha 10 filhos, perdeu. Satanás põe em dúvida a sinceridade de Jó. E aí Jó perde filhos, perde riqueza. E no capítulo 2 acontece a segunda prova de Jó. E no terceiro capítulo, acontece a queixa de Jó. E entrando no quarto capítulo, a primeira fala de Elifaz, né, falando que chegou a vez dele sofrer, que alguém pode ser correto diante de Deus, ninguém pode ser correto diante de Deus, que talvez Deus estava, né, Jó, será que você ficará ofendido se eu falar? Mas quem pode ficar calado? Você ensinou a tanta gente que Jó, aqui no capítulo 3, ele era conselheiro e agora ele estava aqui passando por maus pedaços, né? Quando alguém tropeçava, cansado e fraco, ele ajudava. Mas agora chegou a sua vez de sofrer, né? E depois, Jó, ele era um dos homens mais ricos da Bíblia, e Jó perdeu tudo que tinha em um único dia. Perdeu toda a sua riqueza, seus 10 filhos. O que sobrou foi uma mulher para falar com ele assim: abandona seu Deus e morre, né? E tem uma parte também que as pessoas gostam muito de cantar, mas o livro de Jó é um livro, para mim, é um livro que você tem que conhecer ele toda, a história toda, para depois comentar. Jó, ele tem uma parte, um versículo que ele fala assim: eu nasci, eu voltarei, nasci sem nada eu vou morrer. O Senhor Deus me deu, o Senhor tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Ele está pensando que Deus que tirou, mas nós sabemos que quem conhece a história sabe que Satanás está aí tocando, questionando, falando com Deus que Jó vai blasfemar contra ele. E Jó passa pela segunda prova. Agora, Satanás toca na pele de Jó. Jó fica com a pele toda ferida, ficou irreconhecível. E ele recebe a visita dos seus amigos, né? Igual eu falei com vocês. E dos seus amigos Bildade, Zofar Bildade, Zofar e outro também que deixa eu ver aqui. Os três, né? Tô achando o nome do outro aqui não. Eu quero achar aqui, mas eu não vou demorar não. E eles ficaram, a hora que eu lembrar aqui eu falo com vocês. Eles ficaram 7 dias, 7 noites sem comer. No capítulo 3, Jó queixa, né? Finalmente Jó quebra o silêncio e amaldiçoou o dia do seu nascimento. Ele não amaldiçoou Deus, ele amaldiçoou o dia do nascimento dele. Ele falou que esse dia do nascimento dele não deveria ter existido. Que os joelhos que acolheu ele quando ele nasceu não deveria ter existido. Ele falou que então ele não amaldiçoou Deus, ele amaldiçoou o seu nascimento, né? Ele perguntou por que ele nasceu morto. Quando nós estamos infelizes, muitas vezes nós desejamos isso, né? Por que eu nasci? Aí era uma queixa.
uma queixa dele, né? E ele falando, por que os infelizes continuam vivendo? E, gente, feliz ou não felizes, quando chegar o tempo a pessoa morre, né? Mas aí, gente, eu tinha falado com vocês que ele faz Bildade, vou lembrar o outro. Ele faz, depois de 7 dias ele fala, chegou sua vez de sofrer, Jó. Ninguém é correto diante de Deus. Chegou sua vez de sofrer. Aí no capítulo 5 ele fala assim, nós mesmos causamos o sofrimento. Grite, Jó. Veja se alguém responde, que anjo que você vai chamar. Ficar desgostoso e amargoso é loucura, é falta de juízo que leva à morte. Uma vez vi um homem sem juízo que parecia estar progredindo na vida, mas eu o amaldiçoei, a família dele, seus filhos não têm segurança nos tribunais e são condenados injustamente, se não há ninguém que os defenda. Por que será que Deus permite as coisas ruins acontecer conosco? O livro de Jó tratou desta questão mais diretamente que qualquer outro livro da Bíblia. Mas esta não é uma pergunta fácil de responder. Supomos que se tentarmos ser bons e obedecermos a Deus, Ele nos recompensará com riquezas, uma vida longa e boa. Jó e seus amigos certamente pensavam assim. Contudo, ser cristão não significa não ter de enfrentar dores e sofrimentos na vida. Muitas vezes a pessoa acha que ela aceitando Jesus como Salvador, que ela nunca mais vai sofrer, que ela nunca mais vai ter dor. Esse é um evangelho mentiroso, irmãos. Porque Jesus falou, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, porque eu venci. Então crente sofre, crente chora, crente sente dor, tá? E aqui, aqui Jó, ele estava fazendo uma queixa. Mas Deus, ele dá esperança aos fracos. As mãos de Deus curam. Feliz é aquele que Deus corrige, né? Mas aqui, isso aqui são a fala dos amigos dele, mas Jó, eles estavam achando que Jó estava em pecado. Mas Jó não estava em pecado. Jó, ele estava sendo provado não por Deus, mas por Satanás. Porque Deus sabia quem era Jó. Será que Deus sabe quem sou eu? Será que Deus sabe quem é você? Ou por qualquer coisa eu desisto de Deus? Jó não desistiu de Deus. Aí, porque aí, quando eles estão aqui questionando Jó, querendo saber a culpa, a causa dessa aflição de Jó, Jó pega e responde: por que viver se não há esperança? Então ele está falando, se minha desgraça e os meus sofrimentos fossem postos na balança, com certeza a desgraça pesaria mais. E foi por isso que eu falei com violência. As flechas venenosas do Deus, ele pensando que era Deus, né? Todo-Poderoso, estão fincadas em mim e o veneno entra na minha alma. Aqui Jó, ele só conhecia Deus de ouvir falar. Por isso que ele está falando essas coisas, né? Igual ele está falando, que gosto tem uma clara de ovo. Quem gosta de comida sem sal? Ninguém gosta de comida sem sal. E aqui ele está falando, está respondendo. E ele falou também, Jó falou assim, os meus amigos me desapontaram, porque eles estão querendo achar defeito em mim, mas eu tenho certeza que eu estou com a minha vida reta diante do Senhor. Uma pessoa, e ele falou assim, uma pessoa desesperada merece compaixão dos seus amigos, mesmo que tenha deixado de temer a Deus o Todo-Poderoso. Mas eu não pude contar com vocês, meus amigos, porque vocês me desapontaram, vocês estão querendo arrumar pecado em mim. E aí Jó falou, não me condenem, ensine-me que eu ficarei calado, mostre os erros que eu cometi. Quem fala a verdade convence, mas a acusação de vocês não prova nada.
Convence-me que eu estou errado e não fica me acusando. Vocês estão querendo me acusar. Às vezes as pessoas querem acusar, mas não querem convencer as pessoas se elas estão erradas ou estão certas. Será que vocês querem criticar o que eu digo? Querem tratar as palavras de um homem desesperado? Eu estou desesperado. Vocês seriam capazes de vender um órfão em leilão? Claro que não. Olhem bem nos meus olhos e digam: retirem o que disseram. Não sejam injustos. Vocês estão sendo injustos comigo. Não me condenem. Eu estou com a razão. Vocês pensam que eu sou mentiroso. Será que eu não sei o que é certo e o que é errado? Com certeza, eu sei o que é certo e o que é errado. Mas eu preciso entender o que está acontecendo comigo, né? Jó precisava. Aí no capítulo 7 aqui, ele falou assim: só tenho tido desilusões. A vida neste mundo é dura como um serviço militar. Todos têm trabalho pesado, como escravo que suspira pela sombra, como trabalhador que espera o seu salário. Mês após mês, só tenho tido desilusões, e as minhas noites têm sido cheias de aflições e compridas, porque Jó estava sofrendo de dia e de noite. Olha bem, o meu corpo, gente, eu nunca tinha percebido isso na palavra de Deus. Jó aqui no capítulo 7, no versículo 5, ele fala: o meu corpo está coberto de bicho e de casca feridas. A minha pele racha e dela escorre pus. Os meus dias passam mais depressa do que a laçadeira de tecelão. E vou embora sem me deixar esperança. Os dias vão passando e Jó ali cheio de bicho, cheio de pus e sem saber o que está acontecendo. E ele fala: lembra, ó Deus, que a minha vida é apenas um sopro. Os meus olhos nunca mais verão a felicidade. Tu me vês agora, porém não me verás mais. Olharás para mim, mas eu já me dei como desaparecido. Aqui no capítulo 7, Jó fala que ele tem tido só desilusões, que os dias são longos. Quando nós estamos passando por aflições, os dias se tornam longos, né, gente? E também Jó está muito chateado. E Jó fala que o corpo dele está cheio de bicho, cheio de casco e cheio de pus, cheio de casca, né? Eu lembro que uma vez eu dei uma doença, a gente dava muito naquela época. Só sei que minha mãe cortava cada pedaço de casca assim na minha cabeça. Eu esqueci o nome do que eu tinha. Sarampo. Nossa, quando eu era criança tinha surto de sarampo. E aqui, no capítulo 7, ele fala assim: deixa-me em paz, como a nuvem que passa e some, assim aqueles que descem ao mundo dos mortos nunca mais volta. Ele não volta para casa, ninguém lembra mais dele. A pessoa sente dor da morte da pessoa, mas o tempo vai passando, e a pessoa vai sendo apagada da memória. Ela não sente a mesma dor que ela sentia nos primeiros dias de morte do seu parente. E ele fala: eu estou aflito, tenho de falar, preciso me queixar, pois o meu coração está cheio de amargura. Jó estava triste. Será que eu sou um mar ou ou outro monstro do mar? Ele tem Bíblia que fala: será que eu sou um leviatã? Porque nós sabemos que tem um monstro no fundo do mar. Eu penso que seja Satanás preso no fundo do mar, que será solto no final dos tempos, que chama Leviatã. Para que fiques aí me vigiando, quando penso que na cama encontrarei descanso, quando ele pensa assim: vou deitar porque na cama encontro descanso, e com pesadelos me enche de medo, eu prefiro ser estrangulado, porque como uma pessoa vai ter sono com o corpo cheio de verme e coçando, né? E ele falou: eu prefiro ser estrangulado, é melhor morrer do que viver com o corpo nesse estado, porque o estado do corpo de Jó era deplorável. Detesto a vida, não quero mais viver. Deixa-me em paz,
pois a minha mão não vale nada. Então aqui, nesse momento, Jó estava passando por um momento tão aflito que ele falou, eu prefiro morrer. E aí ele fala assim, por que nos vigias? O que somos nós para que nos dê tanta importância e te preocupas com a gente? Por que vigia todos os dias e a todo instante nos fazem passar por provas? Quando deixares de olhar para mim, o fim, a fim de que eu tenha um momento de sossego, se pequei, que mal fiz a ti, ó vigias das pessoas, por que fizeste de mim o alvo das tuas flechas? Por acaso sou uma carga tão pesada assim? Por que não perdoas os meus pecados e não apagas a minha maldade? Logo estarei na sepultura, breve vou morrer. Tu me procuras, mas eu não existirei mais ainda. Então Jó estava aqui já achando que ia morrer. Jó estava vivendo uma situação terrível, terrível, tá? Então aí até o capítulo 7 e eu vou entrar com vocês no capítulo 8. Deixe o seu like, o seu comentário. Eu quero perguntar para você, se você estivesse na situação de Jó, como que você agiria? Deus conhecia Jó e Deus sabia que Jó não ia pecar contra ele. Será que Deus sabe que eu não vou negá-lo? Deixa aí nos comentários, tá legal?